agradecer ao nosso anjo da guarda por todas as mensagens e intuições que nós recebemos, aquelas que nós percebemos e muitas outras que nós decidimos, tomamos as decisões e nem percebemos que fomos intuídos pelo nosso irmão querido. Em nossa terra mental, nos encaminhamos à esfera da Mãe Maria, essa Mãe querida, exemplo de amor, abnegação, que ela possa nos acolher com o seu manto, crianças que ainda somos na nossa jornada espiritual, que possamos sentir o seu amor, compreensão, que possamos ter esses sentimentos no nosso dia a dia. De mãos dadas com a nossa Mãe querida, nos encaminhamos à esfera do seu Filho Jesus, a qual agradecemos por todos os evangelhos que nos foram deixados, e que possamos ter sabedoria de vivenciá-los no nosso dia a dia. E de mãos dadas com esse irmão querido, vamos cumprimentar o Criador de todos nós, o Criador de tudo, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Vinde a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Que a espiritualidade amiga nos envolva no Evangelho desta noite. Hoje nós vamos falar sobre Espiritismo, renovação infinita e sem rituais. Nós vamos, primeiramente, entender um pouquinho sobre esse tripé que envolve a doutrina espírita, a religião, a filosofia e a ciência. Mas antes de nós fazermos esse entendimento, é necessário nós voltarmos um pouco na história para nós entendermos as 3 revelações de Deus até a gente chegar no Espiritismo. E aí a primeira foi a vinda de Moisés, a primeira revelação. Moisés, ele trouxe as leis de Deus. Trouxe numa época que os povos tinham acabado de sair do período de escravidão do Egito. Pessoas que tinham muitos sentimentos primitivos. Então, povos assim praticamente semi-primitivos, com muita dureza, com muita violência, muita ignorância. E Moisés, nessa aparição de Moisés, ele trouxe para esse povo a ideia e a presença de Deus, que até então eram desconhecidos, existia muita adoração a imagens e a deuses, muitas coisas relacionadas a sacrifícios, a muita violência. Então essa foi a primeira revelação de Deus para nós. E aí não tem como nós não passarmos, pelos 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, Moisés, ele viveu 1.300, por volta de 1.300 anos antes de Cristo. Então, eu acho que vale a pena a gente percorrer aqui os 10 pontos.
Não terás outros deuses diante de mim. Naquela época existia muita adoração a vários deuses, né? E Moisés veio com essa missão também, da questão de um Deus único, de apresentar isso para o povo. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, e não adorarás, nem lhes darás culto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honrai teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, era tão primitivo as coisas que precisavam ter essas definições de limites, né? Porque era natural infringir todos esses pontos aqui. Moisés trouxe os 10 mandamentos, as leis de Deus, e também criou as leis da questão de como se fosse um código civil, né, para a época, para o dia a dia das pessoas, né? Então ele, além de apresentar as leis de Deus, ele também teve essa passagem também de estabelecer um pouco, né, de civilidade naquele povo. E naquele período, como o povo era muito ignorante, então criou-se uma questão daquele Deus que pune, né? que tinha essa imagem muito forte da questão da punição, né? Porque só dessa forma que aquele povo naquela época entendia algumas coisas. E essas leis hoje, né, daquela época de Moisés para hoje, elas são atemporais, porque uma parte dessas leis aí, a gente tem até na nossa vida no Código Civil. Então, são leis, né, atemporais, como Jesus também é atemporal, que nós vamos falar um pouquinho adiante. Então, essas leis que Moisés apresentou, essa parte da parte civil, elas são leis que ao longo do tempo, não essas aqui de Deus, mas as outras, são leis que vão se ajustando conforme a evolução da sociedade, conforme a sociedade vai evoluindo. Então, Moisés teve um papel muito importante. E aí, na segunda revelação, foi a vinda de Jesus. E aí tem uma parte muito importante para nós, assim, né? A vinda de Jesus, ele afirmou que não penseis que vim destruir a lei ou os profetas que Moisés apresentou. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque quando Moisés, entre outras missões que ele teve, ele veio preparar também a chegada de Cristo. Então, quando Cristo surgiu entre nós, existia uma condição mais favorável de entendimento das questões morais, das questões de fraternidade, de amor. Então, Jesus apresentou, veio dar mais profundidade nas leis de Moisés, mas trazendo uma questão do relacionamento entre as pessoas, a fraternidade, o amor, porque naquele momento tinha condições de construir essa visão. Então ele
gente tem várias imagens aí de Jesus pregando, né, no seu tempo, mas o principal mesmo foi desenvolver, né, ele iniciou a mais pura e sublime moral, a moral evangélica, que busca renovar o mundo, aproximar os homens pela fraternidade, caridade e amor ao próximo, criando entre todos uma solidariedade universal. E é essa moral que deve transformar a Terra em morada de espíritos mais evoluídos, que nós estamos buscando isso até hoje. E a terceira revelação, que é o Consolador, foi o Espiritismo, que trouxe um complemento das informações que Jesus deixou na sua época, que o povo não conseguia compreender. Que é essa relação que nós temos do mundo material nosso, aqui nossa carne, as coisas nossas de matéria, com o mundo espiritual. Então, através de Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita, nós tivemos a revelação que foi diferente da primeira, que foi Moisés que trouxe, a segunda foi Jesus, e a terceira, ela veio através do plano espiritual, através de perguntas que Kardec fazia para os espíritos, e tinha as respostas de como que as coisas aconteciam naquele plano e como se relacionam com nós aqui no plano terrestre. Então, o Espiritismo, ele envolveu nessa codificação a questão da ciência, da filosofia e da religião. A religião, nossos dogmas, no ser humano, na nossa comunicação com o divino, com Deus. A questão da filosofia, que muitos dos evangelhos que nós passamos aqui às quartas-feiras e aos sábados tem essa visão filosófica da doutrina, e é sempre em cima do Evangelho de Cristo. O Espiritismo, ele não veio trazer informações diferentes do que Cristo pregou. Ele veio para complementar, nos esclarecer pontos que ficaram de dúvidas nas parábolas que Jesus apresentou lá na época, as questões de a sua própria ressurreição, né, no terceiro dia, ele, mesmo crucificado, né, sem a parte do corpo material, ele durante 40 dias se apresentou para várias pessoas, para vários discípulos, para vários simpatizantes, seguidores. Como explica essa aparição de Cristo não tendo um corpo material? Então aí que entra a parte da ciência do Espiritismo. A doutrina, ela foi codificada no século XIX. E aí nós voltamos de novo para esse tripé: religião, ciência e filosofia. E aí nós vamos o Espiritismo surgiu também com uma visão, na ocasião, como uma nova ciência que demonstra, por meios de provas, a realidade do mundo espiritual e suas relações constantes com o mundo material. Ele retira esses fenômenos de ideia de sobrenatural e apresenta como partes das leis naturais, fontes de inúmeros fatos antes incompreendidos e tidos como fantásticos ou maravilhosos. Então, o Espiritismo trouxe essa luz de compreensão dessas coisas que a gente entende como fantásticas, coisas que a gente não consegue compreender. E é justamente essas relações que Jesus muitas vezes falou e que sem
a devida chave de interpretação das pessoas naquela época, imagina, na época de Jesus, o pessoal viu ele crucificado, o povo viu, e ele começa a aparecer 40 dias. Aparecer e conversando e aconselhando os discípulos e pessoas simpatizantes. Qual é o entendimento que a gente tinha naquela época para compreender isso? Então, por isso que o Espiritismo não veio trazer essa luz, não veio modificar nada do que Jesus pregou, só fazer esse esclarecimento dessas questões da ciência e da filosofia. O Espiritismo assim funciona como uma chave esclarecedora, permitindo compreender com clareza os ensinos de Cristo. Então vamos começar a falar desses tripés. Então, filosofia. E aqui eu trouxe uma definição que não está nos livros espíritas, uma definição do Google. É uma área de conhecimento que busca entender questões fundamentais sobre a existência, a verdade, a moralidade e a realidade através do pensamento crítico e do raciocínio lógico. E aqui traz um ponto que tem dentro da doutrina espírita, que é a fé raciocinada. Então, através de livros, e aí a filosofia dentro do Espiritismo, ela percorre em 3 livros que Kardec codificou e escreveu para nós, que é o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, que foi justamente as perguntas para os Espíritos. E no Livro dos Espíritos, aquelas questões, aquelas dúvidas existenciais que nós temos, 99% de chance de ter a resposta nas perguntas do Livro dos Espíritos. Então, quem não leu, vale muito a pena. São mais de 900 perguntas, mas são muito esclarecedoras e dão entendimento para nós de coisas que acontecem em nossas vidas que a gente não compreende, situações na nossa família, situações no nosso trabalho, filhos que a gente tem dificuldade com chefia, com sogra, com madrasta, cônjuge, entre outras situações. E lá também nos dá a ideia, nos forma a ideia da nossa origem, o que nós estamos fazendo aqui nesse plano, para onde nós vamos. Então, essa é a questão da filosofia dentro do Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós aqui fazemos as preleções dos Evangelhos de Cristo, trazemos para a nossa reflexão, esclarecimento. Esse tema que nós estamos falando hoje, nesse Evangelho de hoje, é o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 1. E lá também faz referências até a Sócrates. Então, assim, tem essa união da religião, filosofia e ciência. E o terceiro ícone de livros aqui que são obrigatórios para a nossa leitura é a Gênese. Reúne ciência e filosofia para explicar a origem do universo, do homem, dos milagres de Jesus, sob uma ótica racional e espiritual. E traz reflexões profundas sobre o progresso e a finalidade da criação. Então essa é a parte da questão da filosofia. E aí nós vamos seguindo aqui a questão da ciência. A ciência, ela traz a questão daquelas explicações, como é que Cristo se apresentou depois do terceiro dia para as pessoas ali, com aquela matéria. Não posso aqui entrar muito em detalhe, porque a gente, na verdade, tem
Mas assim, para quem nunca ouviu falar, a gente tem o perispírito. O perispírito é um corpo que nos une, essa matéria, essa carne, com o nosso espírito. Então, como Jesus não tinha aquele corpo físico, então que as pessoas viam na época esse espírito que se apresentava como se fosse materialidade. Mas isso é coisa que Jesus tinha, né? O Jesus é o nosso governador planetário. Então, ele tem um conhecimento muito grande das questões da ciência e de manipulação da matéria. Então, a ciência do Espiritismo vem explicar essas coisas para a gente. A gente, quando está ali na câmara de passe, ali, que faz aquele passe de entrada de harmonização, ali tem um envolvimento do médium que está ali, com a sua força magnética, né, dando passe na gente, mas tem um plano espiritual que também está passando energia por ele, para nos equilibrar nas câmaras de tratamento, para nos tratar. E isso é a parte de ciência que tem dentro do Espiritismo. E aqui, falando sobre renovação infinita. A renovação infinita, ela está totalmente ligada às questões que a gente recebeu de Jesus, com as suas vivências. Jesus sempre foi o líder, né, que sempre foi à frente dos discípulos, né? Então ele sempre chegava nos locais, na abordagem das pessoas, porque ele estava dando um exemplo das coisas que deveriam ser feitas para os discípulos. E aí, dentro do Espiritismo, a gente tem muito essa questão da nossa renovação moral, da nossa renovação espiritual. Que isso nos torna, esse que é o objetivo de nós estarmos aqui encarnados. Nós estamos passando por as provas, sejam elas quais forem. E isso, a gente aceitando e tendo vontade de querer mudar, a gente vai se renovando. Aqui muitas vezes a gente fala de reencarnação, por isso que é infinita, porque a gente tem um período, nós somos espíritos, né? Somos seres infinitos, estamos aqui de passagem, retornamos para o plano espiritual, dependendo da situação a gente retorna para passar para uma escola, para evoluir. Por isso que é importante que a gente, nessa encarnação, a gente sempre procure evoluir, compreender o próximo, ter amor, porque faz parte desse processo. E Jesus trouxe na época essa questão espiritual, porque ele pregou lá, falando que o reino dele não era desse mundo, e nem o nosso aqui. O nosso é um plano espiritual. Então, por isso que o Espiritismo tem essa questão da renovação. É uma coisa que está sempre, vocês podem reparar, estão sempre nos evangelhos aqui de Cristo, que a gente faz aqui no salão. Sempre tem assim. Se repararem, sempre o tema ele muda toda semana, mas sempre envolve essas questões: compreensão, amor, fraternidade, inovação. Questão de 100 rituais. Aqui é um momento que a gente não tem o objetivo de julgar nenhuma religião. O Espiritismo anda junto com as outras religiões. Mas Jesus combateu muito a questão do templo, das imagens, do comércio. Né? E aqui no Espiritismo também, a nossa comunicação com Jesus, com Deus, é nós com eles diretamente.
E aí eu recorro à pergunta 659 do Livro dos Espíritos. É um capítulo que chama da lei da adoração à prece. Aí, qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e pôr-se em comunicação com ele. As três coisas que podemos nos propor por meio da prece é louvar, pedir e agradecer. E é importante que a gente lembre sempre nosso pensamento, nossas orações que forem com fé, com verdade, tem um poder muito grande de realização. Então isso é importante a gente lembrar. A gente veio muitos de nós de religião católica tem as questões das imagens, que a gente respeita. Muitos de nós ainda têm essa questão do envolvimento de imagem ainda, por conta dessa herança, mas a gente não precisa. Nós com Deus, nós com Jesus, nós com o nosso anjo da guarda. Então, a fé e a oração é importância. E aí, para finalizar, a gente, nos evangelhos, a gente sempre envolve algumas questões de Jesus, por exemplo, essa questão aqui do Evangelho do Lar, a gente tem até preleção específica aqui. Mas a importância do Evangelho do Lar, porque a gente vai fazer uma leitura de uma passagem, de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, pontos que Jesus nos trouxe, que nos traz o que? A questão da filosofia da religião, que a gente precisa estudar e compreender, porque a gente tem a fé raciocinada do Espiritismo. Então, a gente não fala coisa por falar. Porque fulano falou, eu também acredito e sigo. Não, a gente tem que fazer a reflexão, porque isso fortalece a nossa fé. E o Evangelho do Lar esclarece, porque a gente faz uma interpretação de um trecho que a gente lê, esclarece para nós na família e esclarece para irmãozinhos do plano espiritual que estão na nossa casa também, que às vezes eles estão perturbados, nos atrapalham, nos induzem a questões de conflito dentro de casa, e esses irmãos também precisam desse esclarecimento. Por isso que o Evangelho é realizado no lar em voz alta, para que esses irmãos também ouçam. Prece sincera diária, tem que ser do nosso coração, e não é só pedir, também agradecer, pedir amparo e proteção para a nossa família no começo do dia, para nós, situações que a gente não tem a compreensão, para a gente ter a compreensão, esclarecimento, ao deitar, para agradecer. Então é importante a gente estar em conexão com o plano espiritual, que nos ajuda muito. O nosso anjo da guarda está sempre conosco, ali disponível, mas a gente tem que manter essa relação de fé e oração. O estudo é fundamental, porque com o passar do tempo a gente vai se esclarecendo e a gente começa a compreender comportamentos de pessoas ao nosso redor, entender a dificuldade que leva aquela pessoa, e são tudo coisas que Jesus pregou. Então esse esclarecimento para nós é muito necessário em todas as religiões. A gente tem que estudar, porque a gente tem que vivenciar o Evangelho de Cristo. Então, se frequentei o centro 2 vezes já é suficiente, que a gente já começa a compreender as coisas. Não dá para falar que não sabia. Sempre passa por uma decisão, de colocar em prática, de aceitar, reconhecer um erro, um julgamento, e aí passa por uma decisão. Vou passar
vou fazer mais isso, vou ter uma prática diferente, né? Então tudo passa pelo estudo e pela vivência. Amor fraterno que Jesus pregou sempre. Reforma íntima. Os estudos, a compreensão, a reflexão nos permite nos tornar pessoas melhores, se assim a gente desejar e tiver vontade para isso. E aí, justamente, é a parte que o Espiritismo pede em nós, essa questão da reforma íntima. De nós nos tornarmos pessoas melhores, nós nos tornamos melhores no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, né? Se cada um de nós nos tornamos ao longo do tempo melhores, a sociedade será melhor. Então é importante essa questão da reforma íntima, orgulho, vaidade, julgamento, e a gente só tem essas visões, né, essas compreensões, estudando e fazendo o raciocínio, procurando entender. Caridade é a prática. E a caridade, quando a gente faz a caridade, seja na nossa casa, para um irmão em condição de rua, seja num alimento que vai levar, seja numa atenção que der, aquela pessoa que é invisível na sociedade, ela se sente humanizada. E o que nós ganhamos com isso, na verdade, a satisfação é maior para quem faz do que para quem recebe. A satisfação que a gente tem com isso é assim inexplicável. Só quem passa, vivencia, entende esse ponto. Mas dentro do Espiritismo, para ficar assim, pontos importantes para nós, né? A questão da fé raciocinada, para a gente não ficar seguindo, fazendo coisas por fazer, para a gente compreender, entender por que são as coisas desse jeito. E a questão da caridade e da prática. A nossa reforma íntima, são todas coisas que Jesus pregou e pede para nós. Com isso, nós encerramos o nosso Evangelho de hoje. Pedir a todos que fechem os olhos. Agradecer mais uma vez por estarmos aqui reunidos na nossa casa bendita. Que possamos encontrar as verdades, os esclarecimentos que buscamos. E que possamos retornar para as nossas casas em paz, levando um amor fraterno para os nossos queridos que estão no nosso lar, um coração para a compreensão, e em nossas orações lembrar também de povos que estão em sofrimento e guerra, que passam por fome, por questões de desastres naturais. A nossa oração, a nossa fé é importante para que possa chegar a esses irmãos e aliviar um pouco o sofrimento deles. Que Jesus nos acompanhe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Uma boa noite, obrigado a todos, e nós vamos iniciar os tratamentos que a gente tiver.